orar antes de continuar. Amém. Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo nas Tuas mãos. Entregamos as nossas vidas. Entregamos a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Entregamos tudo o que temos nas Tuas mãos. Hoje celebramos a vida de Jesus. Hoje celebramos essa dádiva que é um pai entregar o seu único filho para que outros possam viver. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos entregamos nas Tuas mãos verdadeiramente. Que hoje possa ser um dia que marque as nossas vidas. Que de hoje em diante não possamos ser mais os mesmos, não continuemos com os mesmos erros, não continuemos com as mesmas falhas, mas que hoje o Senhor nos possa encher de uma forma poderosa. Toca, Senhor, em cada um de nós nesta manhã, enquanto nós falamos sobre Ti e falamos sobre a Tua festa. É o que eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Eu acho que vocês já sabem que eu começo sempre a pregação da Páscoa perguntando o que é que a Páscoa significa para ti. Lembro-se há 3 semanas ou 4, quando o mundo celebrou a Páscoa e nós não, fiz exatamente a mesma pergunta. Porque é importante a gente perceber isso. Se a Páscoa é apenas um feriado, um dia bom para almoçar com a família, claro que é bom. Principalmente este ano, em que a Páscoa bíblica nem sequer bateu certo com o calendário gregoriano. E nós não celebramos a Páscoa da Igreja Católica Apostólica Romana, amém? Temos que ser coerentes. Celebramos a Páscoa de Jesus, celebramos a Páscoa de Deus, celebramos a Páscoa que é coerente entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós não podemos, e hoje vamos falar sobre isso, nós não podemos entender que o Antigo Testamento foi uma coisa que se passou. Não. Claro que foi uma coisa que se passou, mas que deixou as raízes para que o Novo Testamento nos traga vida e nós vamos entender aquilo que Jesus tem para nós. Para mim, a melhor definição que há de Páscoa, a Páscoa enquanto festa de vida, está lá em Isaías. Desafio-te a abrir a Bíblia. Abre a tua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53. Isaías é o livro mais profético da Bíblia, talvez. Capítulo 53, no verso 5. Lê comigo o verso 5 e 6 de Isaías. Diz lá assim no verso 5 de Isaías 53. Mas ele está a falar de Jesus. Isaías não sabia quem era Jesus, mas sabia que havia de vir o Messias. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém? Isto foi o que Jesus fez, de uma forma simples, mas de uma forma poderosa, de uma forma que nenhum de nós poderia fazer, de uma forma que nenhum homem poderia fazer, mas Jesus, que era Deus e homem, pôde fazê-lo. Ou seja, o justo entregou-se pelos injustos, que somos nós. O perfeito entregou-se pelos pecadores, que somos nós. O santo entregou-se pelos imperfeitos, que somos nós. Tudo isso é o que Jesus fez. Mas antes de entrar na Páscoa, deixa-me contar-te a história de um homem. Podes achar que não tem nada a ver com a Páscoa, mas tem muito a ver com a Páscoa. Já vais perceber porquê. Para perceber porque é que tu estás aqui hoje também. Falar rapidamente de um homem chamado José. Não sou eu, também sou José. Amém. Graças a Deus não sou eu. José, que era o filho querido de Jacó, um dos filhos mais novos de Jacó. José foi invejado pelos seus irmãos. José, uns queriam matá-lo, outros conseguiram atenuar, e ele acabou por ser vendido a uns mercadores como escravo. E que se calhar está a pensar, mas o que é que o pastor está a falar com José? José não tem nada a ver com a Páscoa. José tem muita coisa a ver com a Páscoa. Se não houvesse José, a Páscoa não tinha acontecido da forma que aconteceu. Se não houvesse José, o povo não estava no Egito. E o Senhor preparou isso tudo. E talvez hoje tu não consigas alcançar quão importante é a tua vida para o reino de Deus. Talvez hoje não consigas perceber a importância que tu tens para Deus. Mas deixa-me assegurar-te uma coisa. Se não fosse importante, não estavas aqui hoje. Como é importante estás aqui hoje. Estás aqui no dia em que celebramos a Páscoa para perceber a importância que tu tens. Porque nós somos importantes para Jesus. Amém? Então repete assim comigo. Eu sou importante para Jesus. Jesus escolheu-nos. Jesus escolheu salvar-nos. Jesus escolheu entregar a sua vida por nós. Subir a uma cruz pior do que esta, mais alta, porque nesta a gente até conseguia apoiar os pés no chão. Jesus estava completamente suspenso apenas pela força que os escravos faziam nas mãos e nos pés. Mas voltando a José, José foi vendido como escravo. Quem sabe para onde é que ele foi vendido como escravo? Para o Egito. Sabes de onde é que o povo foi liberto na Páscoa? Do Egito. Por isso é que José tem muita coisa a ver com a Páscoa. Por isso é que é importante a gente falarmos
das coisas. José, naquela altura, era o segundo homem mais importante do mundo. O primeiro mais importante do mundo era Faraó, porque o Egito era uma potência mundial. E José era o segundo homem mais importante do mundo. E por causa de ser o segundo homem mais importante do mundo, ele pôde receber a sua família no Egito. Na altura em que o mundo morria de fome, o Faraó disse: não, José. Quando os irmãos foram lá tentar comprar sementes, o Faraó disse: não, amigo, eles ficam aqui, são a tua casa, eles ficam aqui. E como nós vimos no cerimonial de Páscoa na quarta-feira, lembram-se? Nós falámos do maror, que eram as ervas amargas, falámos do carpaz, que é a salsa com água e sal, e nós comemos o carpaz antes do maror, para quê? Para prevenir as dores. Da mesma forma que nós explicámos que Deus, antes do mal, prepara a solução para esse mal. Deus sabia que ia haver fome no mundo. Então Deus quis preservar um povo, quis preservar Israel e mandou José à frente a preparar o caminho para que o povo pudesse ficar lá guardado. Porque Deus prepara as coisas. E tu talvez hoje, como eu disse há pouquinho, possas não entender algumas coisas na tua vida. Se calhar não percebes algumas situações que estás a passar. Mas lembra-te sempre, o nosso Deus é um Deus geracional. Então o nosso Deus está a pensar não em ti nem em mim. Está a pensar nos que vêm depois de nós. Às vezes hoje nós estamos a passar por situações que a gente diz: mas porquê? Mas porquê? José também poderia ter dito: mas porquê? Mas porquê? Deus estava a pensar mais à frente. Deus vê muito mais à frente. Deus não vê o que nós estamos a viver. Deus não está preocupado apenas com a nossa dificuldade. Deus está a preparar uma estratégia para que os que vêm a seguir a nós, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos primos, aqueles que hoje ainda não conhecem Jesus, mas que através de nós vão conhecer, estejam preparados. E o povo que ficou lá escravo, só foi para lá porque José teve um papel importante. Por isso é que foi importante falarmos de José. E o povo esteve escravo por 430 anos. É o que a Bíblia nos diz. Não é preciso ir ler a lado nenhum. A Bíblia diz-nos que o povo esteve lá 430 anos, até que Deus levantou Moisés como libertador. A história que todos nós conhecemos e que nós resumimos um pouquinho na história da Páscoa no nosso cerimonial na quarta-feira. Ou seja, após 430 anos, nós vimos a libertação de um povo rumo à terra prometida, rumo à liberdade. Para quê? Para poder adorar o Deus Todo-Poderoso, que foi o que nós tivemos a falar aqui. Graças ao Senhor, nós vivemos num país livre, onde sem medo de alguém nos atacar por enquanto, de alguém nos vir tentar matar, de tentar incendiar, nós podemos adorar o Deus Todo-Poderoso em liberdade. E profeticamente, nós sabemos que Moisés aponta para Jesus. E eu vou-te já demonstrar isso na Bíblia. Porque a gente às vezes fala as coisas porque tem porque estuda, porque tem essa doutrina teológica, e realmente às vezes pode ficar coisas na nossa cabeça. Mas porquê que Moisés aponta profeticamente para Jesus? Porque foi o libertador do povo, como Jesus nos libertou, porque o próprio Senhor Jesus faz referência ao episódio em que Moisés levanta a serpente de bronze no deserto para que todo aquilo que olhasse na serpente não morresse, da mesma forma que nós, quando Jesus foi levantado na cruz. Jesus fala isso tudo para mostrar que Moisés tipificava já Jesus. Mas eu vou dar um exemplo prático e simples. Quanto tempo o povo teve escravo no Egito, que eu disse? 430, não é? Eu não passei 400, mas o Moisés, como se diz hoje, pisou na bola, então aquilo demorou mais 30 anos. Moisés atrasou um pouquinho o processo de Deus. Pergunta, eu já falei isto aqui algumas vezes: quantos anos se passaram desde o último livro do Antigo Testamento? Eu hoje não tenho aqui a minha mesinha com a Bíblia, estou perdido, estou sempre a olhar para trás, faz mal. Quantos anos se passou entre o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e Deus voltar a falar com o povo? 400 anos. Lembram-se que eu até já expliquei que aquelas Bíblias mais antigas tinham 4 páginas em branco. Cada página simbolizar 400 anos, cada página simbolizava 100 anos. Foi o tempo em que o povo se portou muito mal. Deus teve 400 anos sem que houvesse um profeta para dizer nada ao povo. Sem que houvesse alguém a ouvir a voz de Deus. 400 anos. Por isso, tu às vezes te queixas que Deus não responde às tuas orações. 400 anos é muito mais do que o tempo que Deus pode não responder às tuas orações. E é só porque às vezes temos que nos aprender a alinhar. Então, 400 anos entre o último livro da Bíblia e o primeiro do Novo Testamento. Com que idade Jesus começou o seu ministério? 30. 400 mais 30? 30. Quantos anos teve o povo no Egito? 430. Quantos anos foi liberto por Jesus? 430. Deus não faz nada por acaso entre o Antigo e entre o Novo. Está lá tudo. Nós só temos que ler. O Senhor nos diz na sua palavra que Ele nos mostrará os tesouros e os segredos que estão escondidos, desde que a gente o vá buscar, desde que a gente o vá procurar, desde que a gente se renda à sua presença. Então, quem acha
honestamente, que o Antigo Testamento e o Novo são coisas separadas, eu não consigo entender. Mas, voltando aqui à Páscoa, nós falamos, obviamente, da Páscoa na quarta-feira, falámos muito da Páscoa em que o povo é liberto do Egito, após as 10 pragas, o faraó amolece o seu coração e decide deixar vir o povo. E eu volto a dizer uma coisa que eu disse na quarta-feira, que é importante que nós retenhamos, é importante que fique gravado, é importante que quem nos está a ver em direto possa ouvir. O povo não fugiu do Egito. Amém? O povo saiu pelo seu pé a cantar e a louvar ao Deus Todo-Poderoso. E o povo do Egito deu-lhes dinheiro, deu-lhes ouro, deu-lhes prata, deu-lhes joias, deu-lhes animais, deu-lhes roupas para eles irem. Porque o povo de Deus não foge de nada. Amém? Nós não fugimos de nada. Se alguém tem que fugir de nós, é o mundo. Se alguém tem que fugir de nós, são aqueles que são contrários à palavra de Deus, porque o poder da oração faz com que o fogo venha dos céus e queime aquilo que é errado. Amém? Nós não podemos ter medo de nada. Nós temos a vida eterna à nossa espera, mesmo que às vezes possa haver aí algumas dificuldades. Amém? Por isso a Páscoa é uma festa especial. A Páscoa é a festa onde cada um de nós se consegue rever, diria eu, de uma forma mais fácil. Nós celebramos Pentecostes, claro, é o momento em que o Senhor derrama o Espírito Santo sobre a terra, sobre Jerusalém, sobre nós. Mas a gente temos alguma dificuldade em entender isso, se calhar. A gente celebramos tabernáculos, que é uma festa bíblica perpétua também, mas nós podemos ter alguma dificuldade. Mas a Páscoa a gente consegue entender, porque a Páscoa fala de libertação e nós fomos libertos por Jesus. Amém? Então, nós temos de ser capazes de entender a Páscoa como eu comecei, não apenas como o feriado, mas como o dia em que nós celebramos a vida de Jesus, o nosso Salvador. Nós não celebramos o nascimento de Jesus, mas celebramos a vida que Jesus nos deu, que é algo poderoso. E hoje o Senhor quer nos trazer uma visão profética sobre a Páscoa. O Senhor quer nos falar sobre algo sobre a Páscoa que é interessante e para nós percebermos a diferença entre o que aconteceu no Egito e aquilo que aconteceu em Jerusalém quando Jesus entregou a sua vida por nós. Porque para o povo no Egito a libertação foi física. Eles saíram, como eu disse há pouquinho, da sua terra em direção à terra prometida. Para nós, a libertação é espiritual. Nós ficamos na mesma terra. Nós é que mudamos a terra. Nós não precisamos de mudar de terra. Nós ficamos na mesma terra e a gente começa a mudar. A gente muda a nossa casa, a gente muda a nossa família, porque o Senhor coloca o seu Espírito em nós e isso nos traz liberdade. Provavelmente, acredito eu, por isso, foi mais fácil para o povo do Egito perceber que era liberto, porque saiu daquele lugar de opressão. E nós, às vezes, como continuamos na nossa vida, esquecemos que Jesus deu a vida por nós. E esquecemos de ser gratos, esquecemos de o honrar da forma que nós podemos, da forma que nós conseguimos fazer, honrar o seu sacrifício com a nossa vontade de mudar de vida, que isso também é importante. Páscoa. Páscoa vem do hebraico Pesach, quer dizer passar por cima, ou ultrapassar, poupar. Porquê? Porque no Antigo Testamento o povo teve que colocar o sangue do cordeiro no umbral da porta, e sobre esse umbral da porta o anjo, o espírito da morte, passou nessa noite, e todo aquele que tivesse uma marca, ele não entrava. Todo aquele que não tivesse com essa marca, o espírito da morte matou o primogênito, seja de animais, seja de pessoas. Porque foi uma direção que Deus deu. Foi a última praga, a última das 10 pragas do Egito, exatamente para fazer perceber o faraó que ele não podia mandar no povo, ele não podia impedir o povo de acontecer. Então, se naquela altura nós tínhamos a porta com o sangue ali a marcar, e quem não tivesse o sangue, o primogênito, morria, vê a diferença para Jesus, o paralelo, mas profético. Jesus, enquanto que ali morria o primogênito, quando Jesus se entrega na cruz, nasce o primogênito de Deus, que é Jesus. Porque a Bíblia nos diz em João 3,16 que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando o unigênito morre, deixou de ser o único filho de Deus, porque nós passámos a ser filhos de Deus também. Então passou a ser o primogênito. É algo fantástico que só Deus pode fazer. Deus muda a história, Deus muda tudo, porque Deus é o Senhor do tempo e do espaço. Então, naquele momento, nós passámos a ter o privilégio de ser considerados filhos de Deus, como está lá em João 1,12, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que receber o Senhor e que o considerar como seu Senhor e seu Salvador, esse será feito filho de Deus. O Senhor estava a falar de nós já nessa altura. Então, deixa-me falar de mais pontos em comuns entre a primeira Páscoa e esta Páscoa de Jesus. A primeira Páscoa teve um centro, que era o cordeiro, não é? Mataram o cordeiro, colocaram o sangue no umbral da porta, cozinharam o cordeiro e comeram. Porque no Egito o cordeiro foi o centro de tudo.
espiritualmente Jesus é o Cordeiro, é o centro de tudo também. Jesus deve ser o centro da nossa vida. Jesus deve ser o centro de tudo o que nós fazemos, tudo o que nós planeamos, tudo o que nós queremos ser. E o Cordeiro do passado, claro que aponta profeticamente para Jesus. E eu vou-te dar aqui meia dúzia de versículos para te mostrar isso. A Bíblia nos diz em Êxodo que o Cordeiro que foi morto não podia ter defeitos. E a Bíblia nos diz, em 1 Pedro, que Jesus viveu uma vida sem defeitos, sem pecado. Portanto, um Cordeiro a apontar para o outro Cordeiro. A Bíblia diz-nos no livro de Êxodo, também no capítulo 12, que nenhum osso do Cordeiro devia ser quebrado. E o que a Bíblia nos diz também, em João, é que nenhum osso de Jesus foi quebrado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? A Bíblia nos diz, em Êxodo, que o Cordeiro deveria ser sacrificado. E Jesus foi sacrificado. Jesus não era culpado de nada. Jesus ofereceu-se para ser crucificado. Então, este é o centro da festa. O simbolismo, o sinal que a festa tem. Qual é o grande sinal da Páscoa do Egito? O sangue no umbral da porta. Claro, esse é o grande sinal. Isso marcou toda a diferença. O sangue do Cordeiro que deveria ser aplicado, colocado na porta. Como eu disse, essa marca do sangue impedia a atuação do espírito da morte. E hoje nós temos o sangue do Cordeiro, que é Jesus, que subiu a uma cruz e que verteu o seu sangue por nós. Hoje não precisamos de colocar o sangue num lugar específico, porque temos o sangue no nosso coração. Amém? Então repete assim comigo. Senhor Jesus, obrigado pelo teu sangue. Amém. Hoje nós temos o sangue de Jesus na nossa vida e eu declaro isso, que o sangue de Jesus nos cobre, nos protege, nos purifica dos nossos pecados. Não é preciso colocá-lo num lugar, não é preciso ter nenhum ritual. Jesus faz tudo por nós. E aqui, enquanto, como eu disse há pouquinho, o sangue protegeu-os da morte física, o sangue de Jesus nos livra da morte espiritual. É um paralelo, mas é importante. E nós precisamos do sangue de Jesus na nossa vida. Mas como eu disse, a Páscoa tinha um centro, que era o Cordeiro, um sinal ou um simbolismo que era o sangue, mas a Páscoa tinha um propósito. A Páscoa do Egito tinha o propósito da libertação do povo. A Páscoa do Egito tinha o propósito do povo ser liberto da escravidão. E a nossa Páscoa não muda. A Páscoa que nós celebramos com Jesus. Como eu disse, o povo foi liberto da escravidão do Egito e nós fomos libertos do pecado. Nós conseguimos perceber, como o Senhor nos diz em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho de Deus nos libertou. Amém? Então hoje nós podemos dizer com liberdade, nós não somos mais escravos da mentira, não somos mais escravos do roubo, não somos mais escravos dos vícios, não somos mais escravos de nada que o mundo nos possa querer agarrar. Se nós quisermos voltar lá, somos nós que decidimos, porque hoje somos livres. Não há grilhões a prender as nossas pernas, não há grilhões a prender as nossas mãos, não há nada, não há cordas que nos prendam. Pelo contrário, as únicas cordas que nos prendem são cordas de amor com as quais o Senhor nos prende a Ele. O Senhor nos puxa para perto dEle, para nos poder abraçar e nos poder amar. Por isso a Páscoa tem que ser uma data em que a gente simboliza a liberdade nas nossas vidas. A Páscoa tem que ser o momento em que a gente percebe, eu a partir de hoje eu posso escolher. Eu de antes não podia escolher, que eu tinha a minha mente obscurecida, eu tinha os meus olhos tapados. Hoje eu posso escolher o que eu quero. Posso escolher seguir Jesus ou não. Porquê? Porque Jesus me libertou e me dá essa possibilidade. E Jesus libertou-nos porque subiu a uma cruz. Não se pode nunca esquecer. Jesus não foi ali a um notário e fez um papel a dizer: eu pago a vida de todos eles. Eu pago a vida do Pedro, eu pago a vida da Letícia, eu pago a vida da Helena, eu pago a vida dela. Jesus não foi a um notário fazer nada disso. Jesus fez isso com o seu sangue na cruz do Calvário. Por isso, só são centenas e centenas e centenas de milhares de razões para nós termos gratos a Jesus. Porque sem nós termos que pagar nada, porque a verdade é essa. A nossa vida, a nossa liberdade, a nossa restauração, a nossa libertação é pela graça do Senhor. Não é preciso a gente entregar dinheiro, não é preciso entregarmos as nossas casas, só temos que entregar o nosso coração. E isso é algo que nós temos que perceber, que enquanto o povo no Egito teve que fazer um conjunto de tarefas, teve que fazer isto, fazer aquilo, nós não temos que fazer nada, só temos que fazer o quê? Posicionar-nos e dizer assim: eu não quero mais ser aquela pessoa. Eu quero experimentar. Muitas vezes, uma coisa que nós como cristãos temos... Eu sei daquilo que eu falo, porque no início da minha caminhada cristã, fazia-se muita pressão para nós conquistarmos vidas para Jesus. E muitas vezes para falar de Jesus da forma errada. Para falar de Jesus
apontando a falha e o pecado em que a pessoa vive. Eu, quando vejo isso na Bíblia, de Jesus a fazer, Jesus fazia isso não a apontar, mas a mostrar que a vida não é correta e que pode fazer uma coisa diferente. É isso que nós temos que perceber. A Bíblia não nos chama para falar a ninguém demonstrando o erro em que a pessoa está. A Bíblia nos chama, o que Jesus nos chama, é para nós, cristãos, para nós crentes, quando chegamos ao pé de alguém que tem uma vida de pecado, mostrarmos uma vida de alternativa à vida que ela tem. O que nós somos chamados para trazer é uma alternativa que é Jesus, em que nós podemos ter dificuldades, mas em que Jesus nos ensina e em que nós não precisamos de fazer nada, só manter no caminho certo. E mesmo assim, às vezes, a gente não consegue. Agora, difícil foi subir à cruz. Nós hoje temos aqui a cruz, não como um objeto para nós adorarmos a cruz, amém? Da mesma forma temos aqui o túmulo, apenas para nos lembrarmos neste dia de festa, que o túmulo está vazio porque Jesus ressuscitou, amém? E a cruz está vazia porque Jesus saiu da cruz. A cruz não tem Jesus. Quem mostra Jesus numa cruz é quem não quer usufruir da liberdade de Jesus. Porque quem quer usufruir da liberdade de Jesus mostra a cruz sem Jesus. Porque, como eu costumo dizer, e eu sei que se calhar isto faz confusão a muita gente, a cruz é uma coisa maravilhosa. Mas o que está para lá da cruz, que é a vida com Jesus, não tem preço. É algo extraordinário que a gente às vezes não conseguimos sequer imaginar. E lembra-te, quando Jesus subiu à cruz, já tinha sido agredido, tinham-lhe dado bufetadas, tinham-lhe espetado coisas, tinham cuspido, tinham dado chicoteadas, tinha sido humilhado. A Bíblia nos diz, como nós lemos há pouquinho, que nele não se encontrava formosura, ele estava nu, estava sem roupa, exposto à frente de toda a gente, a ser envergonhado. Pensa assim comigo. Se fosses tu, se fosse eu naquela cruz, como é que a gente se comportaria? Se calhar falávamos mal de toda a gente, com aquelas dores insuportáveis, mas Jesus perdoou um ladrão que estava ao lado dele. Jesus não ligou para as dores que estava a sentir. Jesus não ligou para a vergonha que estava a sentir. Jesus não ligou para isso. A reação de Jesus foi perdoar todos nós, todos aqueles que estavam a fazer aquilo. E é isso que Jesus nos chama hoje também, para nós sermos homens e mulheres que tenham um amor de tal forma pelo próximo no coração, que a gente seja capaz de perdoar o que o outro nos fez. Não interessa se foi grave ou se não foi grave. Jesus subiu à cruz pelas coisas graves e pelas que não são graves. E nós temos que ter essa capacidade de poder perdoar. Por isso, quando estivermos a passar por um momento difícil, pensa assim: eu não consigo perdoar, mas Jesus perdoou-me. Não há perdão maior que o que Jesus fez. Então, que a gente se possa colocar no nosso nível e entender a importância do sacrifício de Jesus. Por isso a importância da festa da Páscoa. Por isso a importância de nós falarmos da Páscoa, porque Jesus se fez homem para nos salvar, Jesus ressuscitou e a Bíblia nos diz todo aquele que crê no seu sacrifício tem livre acesso ao Pai, porque a Bíblia nos diz que quando Jesus entregou o seu Espírito nas mãos de Deus Todo-Poderoso, o véu se rasgou de alto a baixo e era um véu que tinha 1 palmo de espessura. Era um véu que não tinha costuras. Os estudiosos da época dizem que para rasgar aquele véu, nem que houvesse um cavalo de um lado e outro cavalo a puxar, o véu não rasgava. 1 palmo. Pensa que é um tecido com 1 palmo de espessura. E o véu rasgou-se de alto a baixo quando Jesus entregou a sua vida. Porquê? Porque Deus está a dizer ali naquela altura. Da mesma forma que no tabernáculo de Moisés havia um véu que nos separava e que se mantém, hoje com a morte do meu filho nada nos separa. Amém? Hoje temos acesso ao Pai a qualquer altura do dia. Não é preciso fazer marcação, não é preciso ligar para ninguém, não é preciso pedir nada a ninguém. É só ir aos pés de Jesus. E quando vamos aos pés de Jesus, temos esse acesso ao Pai. Por isso hoje nós celebramos a Páscoa. Por isso hoje nós celebramos não apenas a Páscoa que está descrita no livro de Êxodo, mas principalmente a obra que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, que é algo poderoso. E por isso, como eu disse, nós celebramos a Páscoa no calendário bíblico e não no calendário do mundo. Não nos interessa o que é que o mundo diz. Da mesma forma que nós, se o Senhor nos permitir, no fim de semana a seguir ao feriado do 10 de junho, não sei se é para aí 13 ou 14, nós iremos celebrar Pentecostes, que é o Pentecostes bíblico. E como eu disse da outra vez, quero ver como é que algumas igrejas evangélicas vão descalçar a bota, porque vão celebrar o Pentecostes católico a 20 e tal de maio. Ou então vão dizer que não sabem fazer contas e que os 50 dias que vão desde Páscoa a Pentecostes passaram a 80. Não sei como é que eles vão fazer. Jesus fez a multiplicação do pão e dos peixes, eles fazem a multiplicação do calendário. Cada um faz o que quer.
A gente temos é que ser coerentes, biblicamente coerentes. Então nós iremos celebrar esse Pentecostes e eu acredito que vai ser um tempo poderoso na presença de Deus. Amém. Por isso nós hoje tomamos o nosso posicionamento como filhos de Deus com alegria, sabendo aquilo que Jesus passou, sabendo que não é apenas um feriado, sabendo que nós não estamos somente a pensar na Páscoa, nós estamos a pensar naquilo que o Senhor tem para nós depois da Páscoa. Porque a Páscoa é o início da nossa caminhada. A Páscoa é o início do mundo começar a fazer coisas diferentes porque Jesus apareceu. A Páscoa, não estou a falar da Páscoa de êxito, a Páscoa onde Jesus se entrega naquela cruz é o momento onde começa a fazer uma contagem, lá está para Pentecostes, é o momento em que o Senhor depois volta e está 40 dias com os seus discípulos, porque mesmo tanto com eles 3 anos e meio praticamente, eles ficaram com medo, eles ficaram dispersos, como a Bíblia nos diz. O mestre, o pastor, desapareceu e o rebanho ficou disperso, ficou sem saber o que fazer. Pedro voltou a pescar, os outros se calhar voltaram a fazer outras coisas. Então Jesus teve que voltar, ressuscitado, para estar com eles e lhes ensinar algumas coisas. E é importante nós percebermos que isto não termina hoje aqui, a Páscoa. Nós hoje estamos a celebrar a Páscoa, mas é uma caminhada para Pentecostes e depois é uma caminhada para Tabernáculos e é um ciclo de Deus na nossa vida, onde o objetivo é o quê? Sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Se eu não me esforçar, se cada um de nós não se esforçar para ser cada vez mais parecido com Jesus, como o apóstolo Paulo diz, somos os mais miseráveis dos homens nesta terra. Se só estivermos a pensar, não, eu vou fazer tudo para ir para o céu, mesmo que eu continue a ser aquele gru mal disposto, nós não estamos a fazer o que Jesus nos pediu para fazer. Nós temos que fazer esse esforço. Quem esteve na quarta-feira, deixa-me falar sobre esta mesa. Esta mesa de Páscoa, hoje fizemos uma mesa de Páscoa mais reduzida, não temos o queará, não temos esses elementos, mas temos os 4 cálices. Lembram-se que no CDR de Pessage nós falámos dos cálices. Temos o cálice da santificação, lembram-se, foi o primeiro cálice que nós fizemos o cerimonial. Temos o cálice da libertação, que foi o segundo cálice. Temos o cálice da redenção, que foi o terceiro. E temos o cálice da restauração, que foi o último cálice, o 4º cálice. Sempre que o povo judeu se reunia para fazer o CDR de Pessage, sempre que o povo judeu se reúne para fazer o CDR de Pessage, ainda hoje, da mesma forma que Jesus fazia com os seus discípulos, e Jesus celebrou algumas Páscoas com os seus discípulos. Eles cumpriam o cerimonial todo. O matzá, o aficomã, o maror, o carpaz, o agarocete. Eles cumprem os princípios todos, cumprem outras coisas que nós não fazemos, como não apontam para Jesus. Nós não fazemos, não precisamos de fazer, não faz sentido no nosso entendimento. E todos eles, quando terminam com o aficomã, quando partem o pão, eles tomam o 4º cálice. Só que Jesus, na última ceia com os seus discípulos, não tomou esse 4º cálice. E é importante nós percebermos isso. Jesus era especialista em quebrar o protocolo quando a palavra de Deus está em primeiro lugar. Quando a vida de Deus está em primeiro lugar, Jesus quebrava o protocolo. Jesus curava pessoas ao sábado e vinham lá os defensores da lei. Não, curou uma pessoa ao sábado. O Senhor nos diz, nos 10 mandamentos, para guardar o Shabat, guardar o dia. Mas é o que o Senhor Jesus dizia. O que é mais importante? Eu cumprir ou eu salvar a vida de alguém? Jesus quebra o protocolo, sem nunca pôr em causa os princípios de Deus, claro, mas quebra o protocolo humano, porque nós, homens, às vezes, criamos umas regras e umas regrinhas que não se adequam a nada àquilo que Deus tem para nós e nós ficamos ali meio perdidos e criamos umas regras depois por cima das regras. Então Jesus, quando quebra o protocolo, quando Jesus deixou este 4º cálice, Jesus não deixou este 4º cálice apenas para quando Ele vier celebrar as bodas do Cordeiro connosco, para quando o Senhor vier reinar sobre toda a terra. Jesus deixou este cálice de lado, à espera que tu e eu hoje pudéssemos viciar com Ele. Amém. Jesus sabia que hoje, quando nós celebrássemos a Páscoa, Jesus sabia que a sua igreja, a igreja de Jesus, a igreja dos santos, a igreja que tivesse o entendimento do que era o Antigo Testamento e o Novo Testamento, iria fazer a mesma coisa profeticamente, declarar que este cálice está à espera, não só que Jesus venha reinar connosco, mas está à nossa espera para nós podermos cear com Ele. E ouvirmos hoje cear com Jesus. O que o Senhor nos está a dizer é o quê? Eu tenho o cálice da restauração pronto para cada um de nós. Amém? Pronto para nos restaurar naquelas áreas em que nós necessitamos, sejam espirituais, sejam físicas, sejam emocionais. O que o Senhor nos está a dizer é que ao celebrarmos a Páscoa, ou fazermos a ceia, o Senhor nos está a dizer a importância
de nós deixarmos que Ele nos restaure. Amém? Quem está pronto para cear hoje? Eu estou, porque é um momento de alegria, é um momento em que nós podemos entender realmente que o véu se rasgou e um novo e vivo caminho se abriu, e é um momento também que o nosso entendimento se abre. Sabem que a Bíblia nos contou uma história engraçada no bom sentido, que havia dois homens que iam a caminho de Emaús, depois de Jesus ter subido aos céus, e esses homens encontraram Jesus, mas não reconheceram Jesus. E esses homens iam falando com Jesus pelo caminho, e Jesus acompanhava e estavam-lhe a contar a história. Sabes o que aconteceu? Jesus foi crucificado, e eles não conheciam Jesus, estavam-lhe a contar a história em primeira mão a Jesus. E até que Jesus chegou a uma casa com eles, e quando Jesus se sentou com eles e partiu o pão para eles comerem, a Bíblia nos diz que os olhos deles se abriram e perceberam que Jesus estava com ele. A ceia é exatamente para isso. A ceia é para que no momento em que a gente parte o pão com Jesus, no momento em que a gente partilha o sangue de Jesus com Ele, os nossos olhos se abram, o nosso coração possa ser rasgado e restaurado e haja lugar para que esse amor de Deus poderoso e incondicional nos invada e nos mude e nos transforme. Porque é isso que Deus tem para nós. Se nós não formos transformados numa ceia de uma Páscoa, nem que passe 3 estrelas cadentes e um anjo a assobiar. Nós temos que nos rasgar na presença de Deus, temos que entender a importância de nos render na presença do Senhor. E isso acontece quando nós somos livres. Se nós formos livres, as coisas mudam. Se nós não formos livres, as coisas não mudam. Deixa-me contar-te aqui uma história engraçada para perceberem a importância de nós percebermos aquilo que Jesus fez por nós. Eu ouvi uma vez uma história, deixa-me ver se eu sei contar a história, que a história não é minha. Ouvi uma vez essa história de uma pessoa que estava tipo a fazer, como se fosse a triagem do hospital, mas junto a pessoas cristãs. Estava-lhes a perguntar alguma coisa assim do género. Deixa-me arranjar nomes que não haja ninguém aqui. Zeferino, qual é o teu pecado? Qual é aquilo que tens mais dificuldade na tua vida? E o Zeferino dizia, a minha dificuldade é que eu, quando vejo alguma coisa, eu pego. E essa pessoa tomava nota. Zeferino, ladrão. Pegava um autocolante e punha-lhe no peito. Depois chegava ao pé de uma outra pessoa e dizia assim, Antonieta, qual é a coisa com que tu tens mais dificuldade em lidar? Epa, eu tenho uma certa facilidade em dizer coisas que não aconteceram. E essa pessoa pegava e escrevia, Antonieta, mentirosa. Pegava no autocolante, pá, no peito da Antonieta. Depois chegou a outro e dizia assim, Eusdrálio, qual é o teu problema? Qual é aquilo que tu fazes pior e que tu sabes que não devias fazer? Epá, eu não consigo ver uma mulher sem ter que meter conversa com ela e às vezes a minha mulher está ao lado. Eusdrálio, adúltero. E foi fazendo isto por várias pessoas. Até que Jesus estava a passar por ali. E chegou ao pé de Jesus e disse-lhe assim, qual é o teu nome? Jesus. Qual é a pior coisa que tu fazes? Nada. Qual é o pecado que tu fazes? Nada. Mas nunca fizeste nada errado? Nada. Ele escreveu Jesus, nada. E pôs-lhe o autocolante. Só que quando ele pôs o autocolante, Jesus fez aquilo que fez na cruz. Chegou ao pé do Eusdrálio e tirou o autocolante dele e pôs no peito dele. Chegou ao pé do Zeferino, tirou o autocolante do Zeferino e pôs no peito dele. Chegou ao pé da Antonieta, tirou o autocolante da mentirosa da Antonieta e pôs no peito dele. E Jesus disse, a partir de hoje, vocês não têm mais pecado. É isso que é a Páscoa. É isso que é a Páscoa de uma forma simplista. É Jesus dizer, não interessa o que é o teu pecado, não interessa aquilo que tu fizeste de errado. Hoje, eu, pela minha vida e pelo meu sangue, estás curado, estás liberto, estás restaurado. Por isso o Senhor hoje pode chamar cada um de nós, o Senhor hoje pode chamar cada um destes que tinham um autocolante para vir à frente à mesa, como me chama a ti e como me chama a mim. O que é que a Bíblia nos alerta sobre a ceia? A Bíblia alerta-nos algo importante que nós temos que dizer. A ceia do Senhor Jesus é uma ceia que está aberta a todos nós. Amém? O Senhor nos diz, todo aquele que possa ter um problema com o seu irmão, aquele que tenha necessidade de perdoar alguém, que não venha à mesa do Senhor, que não venha ao altar, sem
fazer as coisas certas, sem resolver o problema. Se há necessidade de perdoar, que perdoe. Se há necessidade de restaurar o relacionamento, que restaure. Mas quando vier à ceia, venha com o seu coração liberto. A Bíblia nos ensina também, lá em Coríntios, que é todo aquele que tem a vida que não esteja de acordo com os princípios de Deus, que renova a sua aliança com o Senhor, antes de vir à frente, peça perdão dos seus pecados e possa vir cear. E estes são os princípios que a Bíblia nos orienta. Com base nisto, nós, como pastores de uma igreja que se move no profético, não nos sentimos com legitimidade para tirar a ceia da mão de ninguém, para tirar o copo do sangue de Jesus da boca de ninguém. Porque quem sou eu para dizer que o Osdrálio, a Antonieta e o Zeferino não podem vir à mesa quando Jesus colocou no peito dele o seu autocolante com o pecado? Eu não posso fazer isso. O que eu posso e devo fazer é ensinar que nós temos que mudar e não ficarmos da forma que nós estamos. Por isso o Senhor Jesus hoje chama-te, a ti e a mim, para dizer que nele há liberdade, que na Páscoa que ele fez na cruz do Calvário há liberdade, na Páscoa em que ele saiu do túmulo há liberdade. Jesus não ficou preso no túmulo. Ainda hoje as pessoas devem perguntar-se como é que Jesus não está no túmulo, porque Jesus é Deus. Então Jesus não é preso pelas minhas falhas nem pelas tuas falhas. Jesus não fica escondido em nada. Jesus não precisa de se esconder atrás de nada, nem atrás de nada. Jesus não se esconde atrás da Bíblia. Jesus abre a Bíblia e abre a Bíblia com o seu sangue para que nos traga vida a todos que leem a Bíblia. E é isso que nós temos que entender, a importância de vir à ceia. É exatamente isso. Jesus está-nos a dizer hoje que há um futuro de esperança para ti e para mim na sua vida. Há um futuro de esperança para os meus filhos e para os teus na vida de Jesus. Há um futuro de esperança para os teus netos e para os meus netos na vida de Jesus. Não que eu possa imaginar hoje que isso é real nem possível, mas Jesus me diz que é real e é possível. E com base nisso eu tenho que ser capaz de dizer que eu sou livre. Amém? Então repete comigo, eu sou livre. Nada me prende. Jesus me libertou. Amém? Podemos aplaudir Jesus. A Páscoa é exatamente isso. A Páscoa é tempo de liberdade, é tempo de nós sermos libertos, é tempo de nós estarmos na presença do Senhor em paz, e é em liberdade que nós vamos honrar o Senhor ceando. É em liberdade que nós podemos vir à mesa do Senhor dizer assim: Senhor Jesus, se quiseres falar com Jesus quando vens à mesa, podes falar. Vou-te dizer uma coisa que talvez não sabias. Jesus está aqui, nesta ceia connosco. A Bíblia nos conta uma história. E vocês sabem que a gente não fala de finanças, não tem a ver com isso. A Bíblia nos conta uma história em que Jesus estava junto ao gasofilácio, que é este recipiente onde se colocam as ofertas, e Jesus estava perto do gasofilácio, a ver as pessoas que vinham trazer a oferta. A Bíblia é bem clara. Jesus não estava a ver a oferta das pessoas, estava a ver as pessoas que traziam a oferta. Porque Jesus não está interessado no nosso dinheiro, Jesus está interessado no nosso coração. Amém? Jesus está interessado na nossa vida e na nossa mudança. E a Bíblia nos diz que ele viu pessoas trazer grandes ofertas, pessoas ricas, mas viu também uma senhora velhinha com dificuldades trazer apenas 2 moedinhas, uma coisa sem significado material nenhum. E Jesus disse que aquela foi a maior oferta de todas, porque foi do coração dela. Isto para dizer o quê? Mais uma vez, não estou a falar de finanças. Quando vieres à mesa, lembra-te que Jesus está aqui contigo a partilhar o pão e a partilhar o sangue. Jesus está a partilhar a sua vida contigo e comigo. E a importância de nós podermos fechar os nossos olhos, de podermos orar, de nós podermos entregar tudo ao Senhor. É porque nós não vamos apenas cear em sua memória, como Jesus nos diz na sua palavra, cada vez que 2 ou mais estiverem juntos em meu lugar, façam este cerimonial em minha memória. Não, nós vamos cear com Ele, não apenas na memória dele, porque Ele nos libertou. Deixa-me dizer-te uma coisa só mais, antes de nós cearmos. O Senhor enviou, foi assim que eu comecei, não é? Enviou José à frente do seu povo para preparar o caminho. E hoje o Senhor está-te a enviar à sua mesa também, à frente daqueles que tu ainda não tens, para que possas preparar o caminho para eles. Portanto, vê a importância que é nós podemos fazer isto. Eu ia pedir para nós podermos ficar de pé, para nos prepararmos para a ceia.